Graça e paz, queridos. Prazer encontrá-los em Águas de Lindóia. Muito bom conhecer alguns e rever outros. Eu vim para ser bênção. Deus vai usar os meus lábios para abençoar a sua vida e o seu casamento. Louvo a Deus por estar aqui. Confesso que é a realização de um grande sonho. Orei muito por esse momento e Deus hoje cumpre em mim aquilo que já há tempos havia me prometido. Então estou muito feliz. Vocês fazem parte hoje da realização de um sonho e de uma promessa de Deus na minha vida. Muito obrigado por estarem aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Josué disse, meu nome é pastor Mac Anderson, sou pastor da Assembleia de Deus em Goiânia, Goiás. Eu congrego na mesma igreja, tolerando os mesmos irmãos, desde os meus 10 anos de idade. E sempre ali, eu e minha esposa, quando nasceu, os seus pais já eram também da mesma igreja. Ela chama-se Susan Carla. Nós estamos casados há 16, quase 17 anos. Eu orei muito e Deus me deu um presentaço. Coitada, não orou e aí casou comigo. Nós temos 3 filhos maravilhosos. O Christopher tem 11 anos, o Frederico tem 7 e o Nicolas tem 5 anos. Nós só temos meninos. Então eu costumo dizer que eu tenho 2 mulheres na minha vida, que é a minha mamãe e a minha esposa, são as mulheres que fazem parte da minha vida. Então esses dias até postei na rede social, tenho 2 mulheres na minha vida, uma me deu a vida e a outra a razão de viver. Eu senti um espíritozinho de inveja, assim, respira fundo, vai passar. Respira aí, vai passar, fique tranquilo, vai passar. Eu era recém-casado quando o meu pastor disse, olha, o preletor do acampamento de jovens está hospedado próximo à Praça Tamandaré. O nome dele é Josué Gonçalves. Cheguei no hotel, ali pegamos o pastor Josué Gonçalves, mas a pastora Rose. Eu tinha 20 quilos a menos, recém-casado, não tinha cabelos brancos. Isso faz quase 17 anos. Levamos o pastor Josué para o acampamento, ele deu uma palavra aos jovens. Eu chorei muito. E aquele dia eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, se algum dia o Senhor quiser me usar, usa-me como este homem. O primeiro livro do pastor Josué Gonçalves, Família, Projeto de Deus, uma apostila. Ele assinou e me entregou. De lá para cá, eu decidi ser discípulo do pastor Josué. Se alguma coisa que eu disser parecer com o que ele fala, não se assuste. Discípulo é para isso, é para repetir o que o mestre fala. Então, pastor Josué, muito obrigado por ser o meu mentor e por me permitir fazer parte de algo tão extraordinário. Deus abençoe o senhor, pastora Rosa. Abra sua Bíblia em Atos 5. Não se assuste com o texto, vai dar tudo certo. Ananias e Safira. E não vou falar de dinheiro também, pode ficar sossegado. Até porque não é o foco do texto. Fica aí, filho, tá bonito. Você é casado? Faz cada milagre. Atos capítulo 5, a partir do verso 1, por favor. Encontraram? Mas um certo homem chamado Ananias, em acordo com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu, expirou, e grande temor veio sobre todos os que ouviram isto. Levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando para fora, o sepultaram. Passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, foi portanto.
Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós fizestes um acordo para mentir ao Espírito do Senhor? Eis que a porta está aos pés do que sepultaram o teu marido, e também a ti te levarão. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. E os muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Amém, amém. Até aqui basta. O que leva um casamento à morte? Porque muitas famílias fracassam. O que pode matar um relacionamento outrora tão saudável, tão bonito, tão gostoso, e de repente chega ao fim de uma maneira quase que surpreendente. O que pode destruir, dinamitar, assolar as bases de um casamento, de uma família? Se nós olharmos as pesquisas e as estatísticas do IBGE, veremos que existem inúmeras causas para o fim de um relacionamento. Talvez seja incompatibilidade de gênio, dinheiro, sexo, interferência de terceiros, infidelidade. E a infidelidade conjugal no meu país tornou-se uma epidemia tão perigosa que cumpre-se quase que uma profecia, perdão da palavra, de Rui Barbosa. Ele diz que chegaria um dia que as pessoas teriam vergonha de andar honestamente. E chegou o dia. Hoje quem trabalha em qualquer segmento da sociedade sabe que o homem idiota é o fiel. Não é normal ser fiel. A minha geração ensina que, ou prega que o certo é a infidelidade. E o único país do mundo que tem um site da infidelidade é o país que eu e você vivemos. E o slogan do site é: se a vida é curta, curta um caso. A infidelidade conjugal tornou-se epidemia, mata relacionamentos. Tem gente que pode dizer que talvez seja o sexo. Outras coisas como o amor acabou. Um amigo meu que se separou depois de tantos anos disse: cara, o que foi, velho? Ele disse: o amor acabou. Aí você descobre que o amor não é um sentimento, é uma decisão. E é uma decisão diária. Outros colocam a culpa em tantas coisas, na violência doméstica, na sogra. E por falar em sogra, cito uma frase do mestre Josué Gonçalves: quem fala mal da sogra cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Pastor, mas eu não tenho nada de bom para falar da minha sogra. Então cale a boca. Só ore por ela. Deus, prepara e leva, Senhor. Sim. Porque Deus vai te perdoar, entendeu? Não precisa de você falar dela. Vivemos uma época hoje, como eu disse, de valores deturpados. Muita gente construindo o seu sucesso sobre os escombros da sua casa, do seu casamento. Casais que são rivais entre si. A família tem sido marginalizada. Outrora você observava que os valores primordiais da sociedade eram pautados na família. Hoje, se você olhar as apostilas do MEC do seu país e que estão nas escolas estaduais dessa nação, você vai ficar estupefato. Eu não sei o que é estupefato, mas deve ser algo assim. Isso sei. Deve ser por aí. Eu aprendi que casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Passa 20 anos e diz: não acredito que ela fez isso. Fez e vai fazer mais, prepare-se. Na verdade, casamento não muda ninguém, só tira a máscara. E aí, estudando sobre relacionamento, eu descobri que para você ter um casamento de sucesso, basta apenas 2 palavras. 2, grave isso, gente. O segredo de um casamento de sucesso é beleza e paciência, só isso. Se tiver tudo bem, beleza. Se não tiver, paciência. Vai fazer o quê? E tem uns maldosos que dizem que casamento é tipo piscina de água fria. Quem está dentro fala: pode vir, tá beleza. Chega aí, pode pular. Dizem também que casamento é muito melhor
para a mulher do que para o homem. Tanto é que ela casa de branco e ele de preto. Mas não é verdade? Homem não sobrevive sem mulher. Em 80% dos divórcios, se o cara era um empresário, ou ele está quebrado, ou falido, ou dividiu, ou o dinheiro acabou, a confusão chegou, alguns entram nos vícios e por aí vai. Uma mulher consegue sobreviver sozinha. Para você formar um exército, você precisa de pelo menos 100 homens. Para formar uma família, basta apenas uma mulher. A mulher é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida. Você já viu um homem doente? Se ele tiver com gripe, parece que ele está com câncer, estado terminal. Eu vou morrer. Aí se ele for solteiro, ele chama mãe. Se ele for casado, amor. Aí a senhorita vem com o termômetro, tá normal. É só manha. O texto que eu li fala de um casamento que acabou. E acabou em tragédia. E aqui não é por causa de dinheiro, de forma alguma. Alguma coisa está errada em casa, porque o acordo que eles fizeram não foi na igreja, foi em casa. Eles tomaram decisões que conduziram, pavimentaram o casamento à morte. Casamento é um processo, ou você está num processo de casamento diário ou descasamento diário. E aí eu decido se quero permanecer ou se desejo a morte para o meu relacionamento. Casamentos que não são mais alimentados nem com palavras, nem com elogios, ou ausência de sexo. Porque tem palestra que você vai falar de sexo, o cara fala sexo. Eu lembro. Já ouvi falar. Um rapaz disse: pastor, ora para eu casar, que quando eu casar eu quero fazer muito sexo. Falei: tem que orar por você mesmo. Tudo que não é alimentado morre. A Bíblia Sagrada me revela que no contexto, eu não quero fazer uma exegese do texto, até porque eu nem sei o que é exegese, mas eu quero tirar algumas lições preciosas com você. O primeiro problema da igreja nasce através de um casal. A primeira tragédia no seio da igreja foi através de um casal. Em Atos dos Apóstolos é perceptível a partir do capítulo 4, que a vida é comunal, em comum. As pessoas compungidas pelo Espírito Santo vendiam tudo que tinham e levavam a igreja, não para a igreja, mas para que a igreja gerisse e administrasse a partilha. Ninguém tinha falta de nada. Aí quando você olha para o texto, Dr. Lucas, ele vem falando de Barnabé, que é um cara extraordinário. Foi Barnabé quem inseriu Paulo no ministério. Barnabé é natural de Chipre, uma pequena ilha, e aí a Bíblia me revela que ele era da classe sacerdotal. Ele é levita. E quem conhece da Bíblia Sagrada sabe que um levita, ele não tem permissão para receber heranças. Normalmente o levita não tem posses. Se Barnabé vendeu uma propriedade, é porque ele custou muito, muito caro. Ele não recebeu de ninguém, ele pagou um preço alto. Eu não sei o que ele fez para conquistar uma propriedade, mas aí a Bíblia diz que de bom grado ele pega e entrega tudo, lembrando aos senhores que a doação não era compulsória, não é lei, não há uma obrigatoriedade, há um desejo que foi compungido pelo Espírito Santo, e todo mundo se doa, todo mundo se dá. Eu não sei o que passou na cabeça de Ananias e Safira, estão em casa sentados os dois, e de repente ele disse: vamos fazer o mesmo que está todo mundo fazendo? Acho que venderam. Aí colocou aquele pacotão de dinheiro em cima da mesa, falou: não, é muito dinheiro, filho. Ela já pensou logo nos vestidos, na sandália. Falou: gente, meu nível social vai diminuir. A gente guarda um pouco e leva um pouco. E aí Lucas faz um paralelo de Barnabé com Ananias e Safira.
Quando ele termina de falar de Barnabé, que entra no capítulo 5, algumas versões dizem assim: entretanto, contudo, houve um casal. Quer dizer, no meio desta comunidade do amor, no meio desta comunidade que se entrega, que se rende, que se doa, surgem dois personagens casados com uma completa ausência de amor, porque eles doam para parecer generosos, e a Bíblia diz que o amor seja não fingido. Ananias significa Deus é gracioso. E na era do Deus da graça, Deus fulmina um casal dentro da igreja. Spurgeon diz que se Deus fizesse hoje a mesma coisa que fez na época de Ananias e Safira, ao lado de cada igreja deveríamos ter um cemitério. Nós não temos cemitérios ao lado da igreja, mas muitas casas, ao invés de ser um lugar de banquete de celebração, tem sido sepulcro de morte. E muitas vezes a culpa não é do diabo, não é do inimigo, é nossas decisões diárias. Quais foram os passos, quais foram as decisões erradas que eles tomaram? Primeira verdade que eu extraio desse texto: eles não pediram conselho para ninguém. O texto é claro no verso 1: mas um certo varão chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, vendeu. Eles não reconheceram que poderiam ter procurado alguém para se aconselhar, se aquilo era viável. Gente, eles venderam tudo que tinha. Tem casais que tomam decisões tão precipitadas que levam a família à morte. Elimeleque é esposo de Noemi, tem 2 filhos, Malom e Quilion. Houve fome em Belém. Ele pega a família sem consultar a Deus e vai a Moabe, terra maldita. Morreu todo mundo. A Bíblia diz em Provérbios 11:14: na multidão de conselheiros há segurança. Do capítulo 15 de Provérbios, verso 22: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas nos muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 24:6: na multidão de conselheiros está a vitória. E aí que fica uma pergunta: com quem você compartilha os segredos do seu casamento? Nós temos 2 lados da moeda. Tem gente que não pergunta nada para ninguém, tem gente que conta para todo mundo. Fala. A Bíblia diz que Eliseu orou por uma mulher da cidade de Sunem, sunamita. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, conta a história de que o filho dela, que nasceu através de uma palavra profética de Eliseu, estava doente. O garoto estava no campo trabalhando, deu uma dor de cabeça, o pai trouxe, entregou para a mãe, o menino morreu no colo dela. Ela albarda um jumento e vai procurar Eliseu. No meio do caminho, aliás, ou quase chegando, Eliseu avista a mulher de longe, chama Geazi, diz: vai perguntar para ela como é que estão as coisas. Geazi pergunta: vai bem contigo? Ela disse: vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Está tudo beleza. Quando ela chega em Eliseu faz as mesmas perguntas: vai bem contigo? Vai com teu marido? Vai, teu filho morreu. Por que ela não disse para Geazi? Porque não resolve. Geazi não tem capacidade para resolver o problema dela. Tanto é que Eliseu dá o cajado na mão de Geazi, ele vai lá, ora para mim, ora, e não acontece nada. Com quem você compartilha os segredos do seu casamento? As pessoas com as quais você fala e procura conselhos, porque são necessários, têm caráter, idoneidade, têm credibilidade para você falar. Eu tenho as pessoas às quais eu procuro. Recebi um convite de bodas, de um casal que ia completar 75 anos de casado. Alguém que completa 75 anos de casado merece eu sentar aos pés, ou eu mereço, olha, eu mereço não, né? Mas eu gostaria de estar aos pés para ouvi-los. Aí dá uma diferença entre o homem e a mulher nessa área, né? Homem nunca quer dizer que está errado, ou que está fracassado, nunca precisa de ajuda. Por isso que a gente ama controle remoto. O controle tem que estar na sua mão. Dizer a alguém que você precisa de ajuda é perder o controle.
A palavra que o homem menos diz é eu errei. Mulher não, ela já fala. Fala. Põe na rede social. Eu escrevi uma frase lá no Face. Um amor de verdade não é aquele que te completa, mas é o que te faz transbordar. A mulher escreveu embaixo: pastor, meu marido não completa, não transborda, não faz nada, é um miserável. Rede social, conta tudo. O homem já não quer falar nada, ele não reconhece que está errado. Eu fui para Brasília, eu, um amigo e um rapaz que a gente foi levar para dar uma carona para ele. E ministrar numa igreja na parte da manhã. Chegando próximo à igreja, eu liguei o GPS, que eu estava meio perdido. E aquela jovem senhora começou a dizer: na rotatória, pegue a direita. A 800 metros, vire à esquerda. Daí a pouco eu cheguei na rotatória, ela disse: na rotatória, vire à esquerda. Falei: aqui para você, conheça aqui. Aqui ó, na palma da minha mão. Peguei a direita. Ela disse: você está a 1 quilômetro do destino. Você está a 2 quilômetros do destino. Pegue o próximo retorno. O cara que estava atrás nunca tinha visto um GPS. Como diz uma irmã da minha igreja, ele estava impressionante. Minutos depois ele soltou uma, falou: acho melhor nós obedecer essa mulher aí, né? A gente nunca dá o braço a torcer. O cara tá perdido, a mulher fica assim: amor, nós estamos perdidos. Que é isso? Conheço que igual apaga. Olha lá aquele prédio, conheça aquele prédio. A senhorita fica calada, mas pensa: lógico, já passamos 6 vezes. Já contei até as janelas. Você sabe por que são necessários? Sabe por que são necessários 4 milhões de espermatozoides, gente, para fertilizar apenas um óvulo? 4 milhões! Porque nenhum dos miseráveis tem coragem de perguntar o caminho. Primeira verdade do texto: eles não pediram conselho para ninguém. Eu preciso procurar ajuda. Primeira coisa para você resolver um problema na sua vida: reconhecer que você tem um problema. Óbvio. Segundo, procurar ajuda. Terceiro, seguir os conselhos que foram dados. Cuidado com quem você procura. Reconheça que você precisa de ajuda. Segundo, fizeram um acordo com o propósito errado. Aqui mais uma vez uma moeda de 2 lados. Fizeram um acordo, tá certo? Nenhum relacionamento sobrevive sem acordo em qualquer nível, quer seja de amizade ou de casamento. Nenhum relacionamento sobrevive sem acordo. Até aqui temos que aplaudir Ananias e Safira, tá certo, fizeram um acordo. A Bíblia diz: de acordo, um homem, Ananias, de acordo com a sua mulher, de conforme com ela. A Bíblia diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? A ausência de acordo mata o relacionamento. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Vou repetir: a ausência de acordo mata o relacionamento. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Mateus 19, Jesus, ele expressa no verso 6 algo lindo, repetindo o Antigo Testamento. Ele diz assim: já não são mais 2, mas uma só carne. Lá no Éden Deus faz 1, depois de 1 Deus faz 2, aí no casamento Deus pega os 2 e faz 1, morreu. Ananias, ele compartilhou com a sua mulher sobre suas finanças,
Tem casal pior que Ananias e Safira. Ninguém sabe nada do outro. Ninguém conhece nada do outro, não sabe quanto o outro ganha, não sabe quais são sonhos, projetos, desejos. Um dos pastores da nossa igreja faleceu e a esposa dele ficou passando necessidades. Ele tem 5 lotes, ele tem 3 contas bancárias com dinheiro no banco e seguro. Ela não sabia senha, onde era, não sabia nada. Eu conheci uma irmã que emprestava dinheiro a juro para o marido. Quem tem uma mulher dessa, para que inimigo, gente? Tem que morrer uma miséria dessa. Será que vocês entram em acordo e compartilham? Um diálogo superficial revela-me um relacionamento superficial, porque quem ama mesmo compartilha os segredos do coração. Sabe tudo do outro, estão nus e não se envergonham. Agora o homem como cabeça precisa liderar esse acordo. Ele é o cabeça, ele é o líder. Uma casa precisa de cabeça, porque um corpo com 2 cabeças chama-se monstro, viu, irmã? Tem que ter um cabeça. E aí às vezes o camarada não quer compartilhar, ele quer que desce goela abaixo suas decisões. E aí pisa, humilha. Humilhar uma mulher para mostrar-se homem é o primeiro passo para você deixar de sê-lo. É acordo. Compreender. Gente, compreender a mulher não é fácil não. Porque mulher nunca é direta e objetiva. Ela fala nas entrelinhas. Aí fica difícil você entrar num acordo em algumas coisas. Eu estava viajando e minha esposa disse: tem uma lanchonete ali na frente que tem um pão de queijo tão gostoso. Respondi igual um boi. Se a senhora estiver deitada na cama e começar a contar o dia inteiro em 30 segundos, seu marido começar a falar igual um boi, ele não está te ouvindo mais. Eu passei direto. Ela começou a chorar: você não me ama? O que foi? Eu queria comer pão de queijo, você não falou! Sua mulher está deitada, ela não diz: traga-me um copo com água. O que ela fala? Eu estou numa sede. Dificilmente uma mulher vai falar para o cara assim: vem cá, trem, que eu quero ser. Dificilmente. Então ela dá sinais. Por exemplo, na hora que você deitar, se a sua mulher fizer um cafuné, de longe faça um cafuné, entendeu? Cafuné. Se ela te agarrar, filho, parte para o abraço, entendeu? Vai que é tua. Agora, se ela nem encostar em você, vai dormir. Um homem que consegue ler nas entrelinhas alcança a alma de uma mulher. Elas amam ser decifradas. O coração de uma mulher, assim como qualquer instrumento, depende de quem o toca. Aí na hora do acordo, já tem a dificuldade das diferenças, somos diferentes. E aí nada deixa uma mulher mais insegura, preocupada, com medo, ansiosa, do que homem passivo, indeciso. Homem que não decide nada, pataquá, calça frouxa, que não é o seu caso. A casa está pegando fogo. Seu marido: hã? Que fogão, mulher. Vou esperar só 1 quilo do almoço. Vou ali buscar um balde d'água. Aí a gente reclama que as mulheres crescem e querem dominar o mundo. Não. Não é que as mulheres desejam o nosso lugar, é que tem tanto homem sem atitude que elas decidiram assumir o papel. Vou ter que sair daqui escoltado hoje. Eles fizeram um acordo? Fizeram.
só que fizeram um acordo com a motivação errada. Isso significa que mesmo um casal em acordo, se o nosso acordo está fora dos princípios sagrados, basilares da Escritura Sagrada, vai morrer, vai trazer morte. Ah, pastor, dentro do quarto, eu e ela decidimos, tem coisa que não é você que decide, já está decidido. Acordo sem Deus é suicídio. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, a partir do verso 9, é tão conhecido o texto: melhor serem dois. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro vem, pisa no pescoço e fala: morre, miséria, morre, vai, graças a Deus, acabou. Não, o outro levanta. Mas o que estiver só, quem caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos se aquentarão, mas um como se aquentará? Se alguém prevalecer contra uns, dois resistirão. O cordão de... Tem casal que só tem duas. Um acordo só funciona com 3 dobras. Não está faltando na sua casa, não é uma TV de 60 polegadas, não é uma sala, uma piscina, uma mesa de sinuca. Talvez esteja faltando a 3ª dobra. Se eu disser aqui 11 de setembro, o que você lembra? Eu falei isso na igreja, mas aniversário da minha mãe. Eu falei, não acaba com a minha mensagem, não. 11 de setembro, atentado terrorista, World Trade Center, Pentágono, homens com faca de pão passaram a segurança mais bem paga e mais bem treinada. Quando as torres, o mundo entrou em ebulição, o país efervesceu, ninguém mais sabia o que fazer. Correram agora atrás do pastor Billy Graham para saber dele a resposta, porque um país evangélico, como acontece? Onde Deus estava? Billy Graham pode descer, estava com pneumonia, internado. Os médicos não autorizaram ele sair do quarto e ir até o saguão do hospital, dar uma entrevista coletiva. A filha dele desce, tem uma carta dela na internet. Eu não lembro todos os itens, mas ela citou pelo menos 15. Eu vou falar uns 3. Pergunta para a filha de Billy Graham, coletiva de imprensa: onde Deus estava quando as torres caíram? Ela disse: Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós retiramos o ensino religioso das escolas. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos a pena de morte nos estados tal, tal e tal. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos o casamento homossexual. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos a utilização das drogas. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava. E aí ela foi citando, quando ela terminou ela disse: nós expulsamos Deus do país e agora queremos saber, cadê Ele? Pastor, por que meu casamento está morrendo? Não é falta de sexo, talvez está faltando a 3ª dobra, e ele só entra se for convidado. Eis que estou à porta e bato. Ele não é invasor. É preciso haver um clima, um ambiente que seja receptáculo do eterno. Talvez esteja faltando só amor. Foi o que faltou na casa de Ananias e Safira, porque o amor deles é fingido. 3ª, eles retiveram parte do preço. Está no verso 2: e reteve parte do preço. Reter é apropriar de algo que não é seu. Perceba que Lucas não coloca preço, valor, não tem moeda. Pastor, por que não tem o valor? Porque o importante daqui do texto não é o preço. O foco aqui do capítulo não é dinheiro, gente. Entendeu? Portanto, não tem o valor, porque não interessa. Lucas está me dizendo, não interessa quanto foi. O problema não está no preço, está na atitude. Até porque dinheiro não muda ninguém, só revela o caráter. Tem muita gente que gosta de falar: pastor, dinheiro não traz felicidade. É verdade, me dá seu dinheiro, vai ser feliz. Agora, a maneira como você lida com o dinheiro revela muito do seu caráter, revela muito de você. Interessante que eles deram parte.
Eles entregaram uma parte. Eles venceram parcialmente a avareza. Eles são meio crentes, eles são meio adoradores, são meio corretos, meio generosos. Eles amam pela metade. E não dá para ser meio. Aqui não há uma entrega total. E quando ele não faz uma entrega total do dinheiro, revela-me que em todas as áreas da vida não há uma entrega total. Deixa eu abrir um parênteses para lhe dizer, eu tenho 3 filhos, são lindos, lindos, a cara do pai. Eu sou muito convidado para aniversário infantil, acho que o pessoal pensa que eu vou levar 3 presentes. Mas eu já treinei os meninos, lá em casa já está tudo esquematizado, eu compro um presente, os meninos seguram e vai tudo em volta assim. Leva para um, tranquilo, sem problema. Aí eu fico observando, como diz o Goiânia, a biloca do zóio, fico observando a festa e tal. Eu não sou muito chegado em refrigerante, salgado, mas eu gosto muito de doce. Goiano falei. Aí eu fico de olho no bolo. E tem aniversário que você vê que não é Deus que está usando quem fez o bolo. É só representativo. Ô, miséria. Aquele tanto de menino, quando a gente chega, já acabou. Aí eu falei para minha esposa, armei um esquema. Falei, meu bem, pega um pedaço para você, um pedaço para o Christopher, um para o Frederico e um para o Nicolas. Aí ela, simples assim, né, na simplicidade, né, porque o Nicolas, eu falei, pega um pedaço para o Nicolas. Pega um pedaço para ele. Eu comi tudo. Esse cara envolvido com os brinquedos, ninguém apareceu. Amo lipídios e glicídios, que se cumpre em mim provérbios: quem crê em Deus prosperará, engordará. Eu fico observando aqui no Ocidente, nós temos uma cultura. O aniversariante, ele corta o primeiro pedaço e dá para quem ele mais ama, certo? É, não é verdade? E esse primeiro pedaço, ele é mais gostoso que o resto do bolo? Os ingredientes são diferentes? Não é o bolo, é a atitude de quem entrega. Eu não posso me doar parcialmente. O melhor tem que ser para quem eu mais amo. Aqui, gente, eles levaram o resto para Deus. Eles não entenderam que Deus não dá meia bênção, não faz meio milagre, então eu não posso ser meio dele. Meu casamento não pode ser meio dele. Eles honraram os pés dos apóstolos, mas feriram o coração de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Eu estava estudando esse texto, e a palavra grega aqui para reteve é a mesma palavra que o escritor usou lá no Antigo Testamento, na história de Acã. Josué agora, depois de vencer Jericó, Deus disse: não peguem nada de Jericó, é anátema, é maldita, não toquem. Um cara por nome Acã pegou algumas coisas de Jericó, uma capa, coisinha simples. Não é o que ele pegou, mas é o fato de ter pego. Diz que ele guardou dentro de casa. Ah, se nós pudéssemos hoje fazer uma faxina em algumas casas, para saber o que nós estamos retendo dentro da tenda. Chamar as tribos, chamar as famílias e para descobrir Acã. Oh, irmãos, meu coração entristece. Apedrejaram Acã, sua mulher e seus filhos. O pecado dos pais gera morte na família, e começou lá em Adão. Adão e Eva erram, Caim mata Abel. Caim matou Abel por inveja. A palavra inveja é invidere, não vê, ficou cego. A luz de Abel cegou Caim. O pecado de Acã matou ele e a sua família. Corá, ou Coré, Datã e Abirão, a terra engoliu eles com a família. O pecado do sacerdote Eli, omissão, aceitou passivamente a decretação do fracasso da sua casa. Morreu ele, seus filhos, sua nora, sua família.
pecado de Saul mata ele e Jonatas. O pecado de Davi mata a sua família. Davi conseguiu conquistar o coração de Deus, mas não conseguiu conquistar o coração dos próprios filhos. Amã arma um esquema contra Mardoqueu lá em Esther capítulo 9. A forca que era para Mardoqueu morre nele, a Bíblia diz, Amã e seus 10 filhos. O que estamos retendo? Quarta verdade: Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. É terrível quando o líder, quando o sacerdote permite que Satanás tenha acesso. Disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração? Desde o princípio que o diabo procura ter acesso aos nossos corações, ele não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que lá no jardim do Éden, eu vou te contar do meu jeito. Vou te contar essa história do Éden do meu jeito. Na sua Bíblia você não vai achar não, está aqui em Acrescentares. Acrescentares está aqui perto de Heresiastes. Acrescentares, capítulo 1826. Deus chega no Éden às 18 horas e 12 minutos e procura Adão. Aí a Bíblia diz que Adão falou: eu escondi. Como é que esconde de Deus? Eu queria entender isso. Atrás de uma moita. Como que esconde de Deus? Ele falou: para Deus eu escondi. Adão, você errou. Você pecou, cara. Eu te dei 500 aves. Você comeu daqui, não podia. Eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Nem mulher eu pedi. Inclusive antes dela chegar aqui chamava paraíso. Deus vai em Eva: filho, eu? Foi a serpente. Deus fez alguma pergunta para a serpente? Não é natural, não foi o que Deus colocou em Adão. Adão, por quê? Eva, por quê? Não tem que perguntar para a serpente por quê. É inerente ao caráter dela. Ela fez o que tinha que fazer, é a serpente. Quando eu, no meu casamento, na minha família, assumo atitudes inerentes ao caráter do diabo, eu abro as portas do inferno para minha família, para minha vida, para o meu casamento. Meu Deus. Aqui em Acrescentares, Eva diz para Deus: Deus, eu não resisti. Adão é caladão. Só a mulher, né, gente, para conversar com a cobra que fala. Eu não tinha com quem falar. Ela falou para mim: come, sua boba, você vai ficar inteligente? Eu falei: eu quero não. O papai do céu falou que não. Como você vai ficar igual a Deus? Eu falei: não, quero não. Come, boba, maçã emagrece. Ah, então eu quero. Estava irresistível, Deus. Eu não sei o que ele fez, mas a mentira trouxe ou abriu acesso ao coração de Ananias. A pornografia, os desejos da carne, aquilo que eu faço fora dos padrões de Deus, que não é inerente ao caráter de Deus. Tem muito homem que acha que a mulher está cheia do espírito do mal. Quando, pastor? Na TPM. O cara olha e fala: essa aí eu vou repreender. TPM é uma sigla criada pela comunidade científica, que significa, na sua literalidade, treinada para matar. E é muito difícil compreender uma mulher nesta época, porque ela chora. E aí você diz: por que você está chorando? Sei.
Não sei. Minha vida acabou. Minha vida. Horri demais. Mulher tá com TPM, ela olha no espelho, ela se acha feia e não tá. A mulher estava olhando no espelho e falou: amor do céu, eu tô feia, eu tô gorda, eu tô acabada, eu tô dilacerada, eu tô estragada. Meu cabelo tá... Caiu tudo, caiu. Ai, meu Deus. O que é isso? Por essas e outras razões, mulher é capaz de ficar num evento como esse 3 horas sem respirar, para não tirar a cinta. A gente quase não ouve mais voz feminina na igreja. Gente, é sério, tem coisa que só mulher faz, como chorar em frente ao espelho para ver que posição que fica melhor, lutar contra o próprio cabelo a vida inteira. É coisa terrível. Mas às vezes o marido olha para a mulher e fala: gente, não é Deus que está nessa mulher não, gente. Você sabe qual a diferença entre uma mulher com TPM e um terrorista? E olha que terrorista, sabe qual é a diferença? É que com terrorista dá para negociar. Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Os sites que se abrem na sua casa dão acesso a quem? A maneira como eu trato o meu cônjuge dá acesso a quem? Quem é que tem privilégios? Quem é que se sente confortável na minha casa? Quinto, mentiram para o Espírito Santo. Meu tempo esgotou, vou passar rápido. Mentiram para o Espírito Santo. A hipocrisia foi o que mais Jesus condenou no seu ministério. Os fariseus são os piores inimigos de Jesus. Jesus detesta gente hipócrita. E o casal age de maneira farisaica. Mentiram para si mesmos, mentiram um para o outro, mentiram para Deus, mentiram para Pedro. E aí, aquele que ama a mentira tem como sogro o diabo. Pior que uma verdade dita é uma verdade descoberta. É melhor você dizer. Eles estão atrás de espiritualidade, status. Porque naquela época, quem era generoso revelava-se cheio do Espírito Santo. Eles não estão doando, eles estão comprando generosidade, comprando status. Querem comprar o amor dos irmãos, querem comprar o que não tem preço, usam máscaras. Pior que o ateu, aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. O casamento deles é um sepulcro caiado. Por fora está tudo bonitinho. Já viu gente assim? Em casa está uma miséria. No carro, de que você vai me chamar na igreja, ô bagaceira? Sei não, troço. Aí vem aquela bagunça do carro. Aí chega na porta da igreja segurando: a paz do Senhor, pastor. Ah, pastor, está uma bênção. Na hora da oração: Senhor, aproveita que o seguro está pago, Jesus. Dá um AVC nesse homem, Deus. Recolhe ele, sim. Me dá esse livramento, Deus. Não, Jesus. Esse dia eu estava pensando no meu velório. Eu deitado bonitinho. Que tanto de florinha, gente falsa em volta. Minha mulher novona, minha mulher é linda, irmão. Aqueles irmãozinhos mais folgados: Pai do Senhor, irmã. Precisa de uma ajuda, estamos aí. A gente sabe que numa hora dessa é difícil. Nós estamos aí, porque der e vier. Esse casal quer impressionar os irmãos. E a pior coisa que tem é viver de aparências, usar máscaras. O amor deles ao próximo é falso. Se não há amor ao outro, aí eu me recorro ao texto que diz: amar o próximo como a quem?
eles não se amam, não amam a si mesmos, não amam um ao outro, não amam o próximo. O amor deles é fingido. Porque onde impera o amor, gente, reina a verdade. Onde impera o amor, reina a verdade. Como é que eu vou amar alguém se eu não consigo amar a mim mesmo? Pior que um amor não correspondido é olhar no espelho e ver a quem muito tempo você deixou de amar. O amor é uma riqueza que não se compra nem se vende, doa-se. A matemática do amor é simples, divida-o e ele se multiplicará. O amor é o óleo que lubrifica as engrenagens do relacionamento. Sem ele não há harmonia entre as partes. A paixão tem pressa, o amor tudo espera. A paixão duvida, o amor tudo crê. A paixão tem data de validade, o amor jamais acaba. No relacionamento, onde impera o amor, não há espaço para competir, mas para completar. Ajude quem você ama a chegar ao céu. Esta é a única maneira de eternizar o amor. Para o amor, a fidelidade não é um sacrifício, é um prazer. Deus é amor, e quando você diz eu amo você, você está dizendo, o nosso cordão tem 3 dobras. Um amor de verdade não é aquele que te completa, mas que te faz transbordar. Por último, Ananias morreu fulminado. E aqui vem a última verdade: Safira perdeu uma grande oportunidade, ou a oportunidade de arrepender-se. Passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, mentiu e morreu. A entrada da mulher, a entrada de Safira na igreja, na assembleia, falou muito mais alto do que qualquer discurso. Houve um silêncio. Safira não sabe que seu marido morreu, ela não tem conhecimento, e hoje é terrível imaginar que alguns casais não sabem nada do outro. Não se preocupa, o outro já morreu, está doente, você não se inteira, não sabe. Eu fico preocupado e pensando, lendo o texto hoje, por que não estavam juntos? O que separou esse casal num momento tão importante? Ela demorou quantas horas, gente? Eu não sei, talvez compromisso com os filhos, mas eu imagino que ela estava no salão. Esse texto me revela algo que, assim, fazendo uma aplicação exegética, a Bíblia está me dizendo que para ir à igreja, as mulheres estão sempre atrasadas. Ela chega 3 horas depois, fez uma escova depressiva, só um batom, um rímel, organizou a vida, depilou com cera. Você que é homem não tem noção do que é isso. Ela tirou sobrancelha com pinça, fio por fio. Que miséria é essa? Você já fez isso, irmão? Pelo menos ela ficou bonita para o funeral. Morreu. Logo caiu os pés e expirou. Resultado: a bênção que era propriedade virou maldição. Tragédia na família e na igreja. Filhos órfãos não desfrutaram do restante que lhes restou, porque o salário do pecado é a morte. Coloque-se em pé, eu vou finalizar te contando uma história. Pastor, por que Deus permitiu tudo isso? Atos capítulo 5, verso 11 diz que houve um grande temor em todos os que ouviram essas coisas. O desejo do coração de Deus não era implantar o medo na igreja, mas é que outras famílias também tivessem temor ao tomar as suas decisões erradas, decisões fracassadas. O juízo foi imediato, mas nem sempre é assim. Deus é longânimo. Talvez muitos casamentos estejam morrendo gradativamente e não estão sabendo. Pastor Josué Gonçalves, em uma das mensagens mais extraordinárias, das mais de 50 dele que eu já ouvi e decorei todas, ele contou uma história, e aqui eu peço permissão aos senhores para relembrá-la, porque essa história fala comigo. Eu tenho convicção de que vai falar com você. É uma história verídica.
Não se sabe os lugares ao certo, o lugar onde se passou, mas de um casal que enfrentou uma situação interessante. Seu Jacó, casado com a dona Joana há alguns anos, tinham 2 filhos, o Júlio e o Ricardo. Quando foi um dia, alguns aqui vão lembrar dessa história. Os 2 filhos chegaram da escola, já era de tarde, estavam brincando de bola. O menorzinho, o Júlio, de 8 anos, parou a bola, olhou para o Ricardo e disse: mano, sabia que eu te amo e eu jamais quero ficar longe de você. O Ricardo mais velho olhou e falou: fala baixo. Homem não fala essas coisas não. Vai que a galera da rua escuta nós dois aqui: eu te amo, entendeu? Pega bem não. Joga a bola aí, mano, joga a bola, vamos brincar. 19 horas seu Jacó chega estressado por aqui de trabalho. Pequeno Júlio vem correndo, pula no pescoço do pai e diz: papai, sabia que eu te amo e eu jamais quero ficar longe do senhor. Seu Jacó desce o garoto e disse: quantas vezes eu tenho que lhe dizer que o homem não fala essas bobagens? Ei moleque, 2 coisas um macho não faz. Primeiro, homem não chora. Segundo, o homem não fala essas palhaçadas. Eu estou cansado, estressado. Sai daqui, vai brincar. Ele ficou atabalhoado. Aí ele foi para o quarto, agachou sobre os seus calcanhares e começou a chorar copiosamente. A dona Joana ouviu. Ela chamou o Ricardo: vai procurar seu irmão, ele está chorando. Está nada, só que mãe sempre ouve a gente. Mãe é algo extraordinário. Se mamãe tiver 10 filhos e um entrar no portão, o jeito de abrir e pisar, ela fala: fulano chegou. Mãe é algo. Aí ela correu no quarto, quando viu ele ajoelhar assim, agachadinho, correu e disse: você caiu, você caiu. Ele: não mãe, chorando. Ele disse: mamãe, sabia que eu te amo e eu jamais quero me separar da senhora. Ela abraçou ele, apertou ele no peito e disse: a mamãe também te ama e ela jamais quer se separar de você. Colo de mãe é remédio. 15 minutos ele estava batuta. Quando foi 9, 9:30 da noite, tomaram um lanche, todo mundo foi dormir mais cedo. Meia-noite, todo mundo dormindo. Pequeno Júlio vai no quarto dos pais, acende a luz e fica olhando para os pais dormindo. Seu Jacó acorda com a luz no olho e diz: ei moleque, você está doente, você está doente. E aquele nervo dele, aquela ira: dona Joana, calma, uma coisa de criança, calma, calma. Ele fica assim meio apavorado, sai, vai para o quarto, apaga a luz. No outro dia, todo mundo acordou atrasado. Ficaram conversando. A dona Joana faz o café rápido, o seu Jacó veste a blusa, a camisa e calça o sapato. O Ricardo coloca as coisas da mochila na escola. O Júlio dormindo. O pai vai no quarto e diz: eu falei, olha aí, fica com coisa, agora atrasou todo mundo. Puxa a coberta, acorda moleque. Pequeno Júlio estava dormindo. Pequeno Júlio estava parado, estava inerte. Pequeno Júlio estava frio. Pequeno Júlio estava morto. Seu Jacó cai de joelhos. E a primeira verdade que ele aprende é que o homem chora depende da dor. Na mente dele passa: papai, eu amo você. E lá da cozinha, a dona Joana ouve ele gritar: eu também, mas acabou. Dona Joana vem, fica ajoelhado aos pés da cama, ela, Ricardo, seu Jacó, se debruçam em cima de Júlio e choram copiosamente. O Ricardo abre as mãos do irmão, tinha um papelzinho escrito: outra noite Deus falou comigo num sonho. E Ele disse que mesmo amando a minha família e ela me amando, a gente ia separar. Eu disse que não queria. Deus disse: vai acontecer. Como eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo, mas eu quero que fique claro algumas coisas. Ricardo, nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar esqueceu de viver, esqueceu de me amar. Eu amo todos vocês. Júlio. Quando a gente chegar ao céu, Deus não vai pedir seus diplomas
Ele não vai pedir a chave do seu carro. Poxa, que carrão você comprou. Ele não vai me perguntar: Mac, quantas mensagens você pregou? Puxa, Mac, você pregou no 13º encontro de casais. Eu peço um aplauso dos anjos para você. Ele vai lá nos meus olhos: eu te dei herança. O que você fez com o que eu te dei? Estamos gerando vida ou morte dentro de casa. Seu casamento vai sobreviver. Eu não vim aqui para terminar minha palavra falando em morte, eu vim me profetizar. Seus filhos não nasceram para ir para o inferno. Seus filhos nasceram para chegar junto com você ao céu. Você não gerou escravos, você gerou promessas de Deus para a sua vida. A palavra divórcio hoje foi riscada do dicionário da sua casa. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo: seu casamento não vai morrer, sua família não vai acabar, a sua vida hoje vai dar um novo start, vai começar coisas novas, coisas extraordinárias. Eu profetizo um milagre de Deus na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Abraça o seu cônjuge. Deus, nós te amamos. Nós sabemos que o Senhor está no controle do nosso casamento, da nossa casa. Casais entraram aqui, ó Deus, com tantas dificuldades, crises em várias áreas. Mas o Senhor é o Deus da nossa família. O Senhor é o Deus que nos ama. O Senhor é o Deus que nos guarda. Por isso, Deus, eu ministro vida, eu profetizo vida sobre este vale de ossos secos. Vida para os nossos filhos, libertação para a nossa casa, para a nossa família. Gera mudança em nós e o desejo de buscar do Senhor a vida, para vivermos em amor. Que o Senhor seja a terceira dobra dentro da nossa casa, gerando amor, vida, paz e felicidade, em nome de Jesus. Amém.